Olá novamente, sou aqui, meu nome é Anderson Luiz Fabre e a gente está num vídeo diferente hoje, né, numa série nova no nosso canal aqui, que é a homenagem a um artista, né. Aí de tempos em tempos eu vou estar sempre trazendo um artista diferente, alguém para a gente poder estar lembrando a sua trajetória, o seu trabalho, né, enfim. É muito gostoso a gente poder sempre estar vendo alguém, se inspirar em alguém para a gente poder conseguir seguir com o nosso trabalho, né? Porque isso é importante para a gente. E o artista dessa semana que a gente vai falar, quem que é? O Maurício de Souza. Quem não conhece, né? O Maurício de Souza, ele nasceu em Santa Isabel, ele nasceu no dia 27 de outubro de 1935. Ele é conhecido como cartunista, ele é empresário e também escritor brasileiro. Né? Ele ganhou notoriedade nacional e internacional também por ter criado a série de histórias em quadrinhos infantis da Turma da Mônica, ao qual ele conseguiu desenvolver mais de 200 personagens. E com mais de 6 décadas de carreira, ele é amplamente referenciado como um dos maiores cartunistas da história do Brasil e do mundo. Né? Na verdade, ele é nascido numa família de artistas. Né? O Maurício de Souza, ele começou a sua carreira, ele começou como repórter policial, quando ele criou o seu primeiro personagem, né? O Cão Bidu. É um personagem que a gente pode ver que ele começou a mostrar esse personagem para os colegas, né? E foi inspirado na sua infância e nos seus filhos que ele desenvolveu alguns personagens icônicos, né? Como a Mônica, Cebolinho, Cascão, também a Magali, que se tornaram um ícone de cultura popular brasileira. E além dos quadrinhos, o Maurício de Souza expandiu seu universo também para parques temáticos, né? Adaptações para o cinema, para a televisão, uma variedade de produtos licenciados. Na verdade é o que eu falo, né? Ele seguiu um patamar onde ele desenvolveu um monopólio que fez ele seguir com que a arte dele fosse expandida, né? Ele não ficou preso numa coisa, quadrinho, fazer quadrinho, acabou e tchau. Não, ele expandiu a arte dele para outros ramos, onde ele conseguiu ter notoriedade e conseguir fazer a estrada dele também, né? Ele é fundador do MSP Studios, que é o Maurício de Souza Produções, né? E a sua empresa se tornou uma das mais bem-sucedidas no ramo do entretenimento infantil no Brasil. E ao longo da sua carreira ele recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Cultural e a Ordem do Ipiranga. E em 2011 ele se tornou o primeiro quadrinista a ingressar na Academia Paulista de Letras, né? Uma academia que muitos artistas eles gostariam de estar presentes, né? Uma honra muito grande. Falando da infância e da juventude do Maurício, ele é filho de Antônio Maurício de Souza e Petrolina Araújo de Souza. Ele nasceu em Santa Isabel, São Paulo, e viveu num ambiente cercado de arte, pois seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor, e sua mãe era poetisa. Sua casa estava sempre cheia de livros, proporcionando um ambiente cultural em sua casa. Era comum ele receber saraus, reuniões de artistas e rodas de chorinho também. Né? E segundo ele aprendeu a ler gibi quando tinha 5 anos, encontrou na edição da revista Guri, que estava sem capa no lixo, e pediu para a mãe dele ler. Ainda na época em que não sabia como ler e muito menos o que era aquele objeto encontrado. E vendo que o filho gostava daquilo, né, a Petrolina decidiu ensinar o filho a ler, enquanto Antônio Maurício trazia mais revistinhas para o pequeno Maurício. E a gente vê que ele teve bastante incentivo, né, desde a infância, isso que fez com que ele seguisse na carreira desde criança. A sua mãe queria que ele se tornasse cantor mirim, mas por ele ser muito tímido, ele não conseguiu seguir, ainda que sua mãe fosse firme e exigisse isso com ele. E com poucos meses de vida, Maurício ele se mudou de Santa Isabel para a vizinha Mogi das Cruzes, onde começou a desenhar cartazes e ilustrações para rádios e jornais. Aí quando contou ao seu pai sobre querer viver sobre o desenhista, ele disse: Maurício, desenhe de manhã e administre à tarde. Né, uma frase que ficou marcado na vida de muitos artistas. E o pai do Maurício ele criticava muito o governo do Getúlio Vargas em seus jornais, A Vespa e a Caveira.
Em 1940, a polícia invadiu sua casa, sua gráfica, e acabou destruindo tudo. Então a família dele passou a morar na cidade de São Paulo por 2 anos. A carreira dele teve início em 1954. Foi quando ele decidiu viver profissionalmente do desenho. E por isso ele procurou emprego como desenhista em São Paulo, mas conseguiu uma vaga de repórter policial pela Folha da Manhã. Passou mais de 5 anos escrevendo esse tipo de reportagem, que ilustrava com desenhos bem aceitos pelos leitores. Aí Maurício de Souza começou a desenhar histórias em quadrinhos em 18 de julho de 1959, quando uma história do cãozinho Bidu, o seu primeiro personagem, foi aprovada pelo jornal. Aí as tiras de quadrinhos com o cãozinho Bidu e seu dono Franjinha deram origem ao Cebolinha em 1960. Ele foi acusado de ser comunista, né? Maurício foi despedido pelo chefe da redação do jornal Folha de São Paulo, retornando para Mogi das Cruzes. Nessa época passou a representar um catálogo de suas tiras para fornecer aos jornais locais. Em 1962, foi contratado pelo jornal carioca Tribuna de Imprensa, para o qual criou o personagem Piteco e sua turma. A estreia de Piteco no jornal Tribuna da Imprensa ocorreu em 25 de abril de 1962, na parte inferior da página 9. Atualmente, o Bidu participa tanto com o Franjinho quanto em histórias em que ele é o astro principal, dialogando com outros cães e até com pedras. Né? Bidu é o símbolo do Maurício de Souza Studios. E nas revistas Rostinhos Peudidinhos, nos quadrinhos e no primeiro número da revista Saiba Mais, no entanto, é revelado que a primeira criação de Maurício foi um super-herói chamado Capitão Picolé. Aí junto a outros desenhistas como Messias de Mello, Gedeone Malagola, Yeli Barbosa e Júlio Shimamoto, integrou a Associação dos Desenhistas de São Paulo, a ADESP, no qual chegou a ser presidente. Aí, durante sua presidência, Maurício apoiava a reserva do mercado devido às dificuldades que os artistas passavam por causa da predição das editoras que publicaram histórias vindas do exterior, especialmente nos Estados Unidos. Suas demandas eram apoiadas pela mídia em geral. Também existia uma discussão no meio artístico que dividia os ilustradores, criar narrativas brasileiras ou aceitar a influência da cultura nos Estados Unidos na produção nacional. E Maurício não se colocou em nenhum dos lados. E durante a presidência de Jânio Quadros, Maurício se juntou a Zé Geraldo, líder das Uniões de Guanabara e do Rio de Janeiro, no qual ficou conhecido como Operação Gibi, para proporcionar ao presidente a cumprir sua promessa de reservar 60% do mercado à produção nacional. E durante a presidência de João Goulart, Maurício foi convocado por Zé Geraldo para integrar a CETIPA, editora criada por Brizola, mas recusou. Zé Geraldo fez oferta e Maurício simplesmente nunca apareceu no Rio Grande do Sul. Mas, de acordo com Maurício, Zé Geraldo teria feito a oferta sob a condição de fazer seus personagens se alinharem com as causas da esquerda. E, além disso, ele teria sofrido uma ameaça por telefone por negar a oferta. Aí, com a instalação da ditadura militar, saiu da ADESP alegando que ele estava ganhando conotação política. E nesse período, perdeu seu emprego no jornal Folha da Tarde e teve seu nome acionado na lista negra dos cartunistas de São Paulo. Ele passou a vender tiras para jornais e paróquias no interior em seu sistema rotativo. Maurício descreve. Num exemplo significativo, funcionava assim. Na primeira semana, a paróquia A recebia uma tira do Bidu, a paróquia B do Piteco e a C do Cebolinha. Na segunda, a A ficava com o Cebolinha, B do Bidu e a C com o Piteco. E na terceira semana, a A publicava o Piteco, B o Cebolinha e o C o Bidu. Agora imagine essa dança de cadeiras com 100 participantes. Posteriormente, ele ampliou o sistema usando os correios para vender tiras para jornais que ficavam longe de Mogi das Cruzes. Em 1963, o Maurício de Souza criou, junto com o jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, Tia Lenita, a Folhinha de São Paulo, e nesse ano a Mônica e o Horácio foram criados. Antes dela já haviam criado o Cascão em 1961. Nessa época ele também criou a empresa Bidulândia Serviços de Imprensa, mais tarde chamada de Maurício de Souza Produções, que atuava com um syndicate de distribuição de tiras de jornal. Ele abastecia o jornal com 3 tiras diárias, e foi nessa época que ele criou a Magali e o Anjinho. Em 1970, ele decidiu lançar a revista Turma da Mônica, chamada então a Mônica e sua Turma.
No período, Maurício também produziu uma série de ilustrações sobre a história brasileira chamada Coisas do Brasil Antigo. Em 1987, a ilustrar o recém-criado suplemento infantil do jornal Estado de São Paulo, o Estadinho, que até hoje publica tiras da Turma da Mônica, e por trabalhar na Folha de São Paulo ao mesmo tempo, Maurício criou Piteco e reformulou Penadinho e Chico Bento para estrearem nas páginas do Estadinho. A pedido de Alberto Dines, ele também criou o Jotalhão para servir de mascote do caderno de classificados do Jornal Brasil. Maurício montou uma grande equipe de desenhistas e roteiristas e depois de algum tempo passou a desenhar somente as histórias do Horácio, o Dinossauro. Em 1970, quando foi lançada a revista Turma da Mônica com 200 mil exemplares, a 1986 a revista Maurício de Souza foram publicadas na editora Abril. A partir de janeiro de 1987, as revistas passaram a ser publicadas pela editora em conjunto com os estúdios Maurício de Souza. Após 20 anos de editora Globo, todos os títulos da Turma da Mônica passaram para a multinacional Panini, que detinha também os direitos das publicações dos super-heróis da Marvel e da DC Comics. O objetivo de Maurício foi ampliar sua participação no exterior. Em 2014, o escritor lançou o livro A Turma da Mônica com a temática Espírita Meu Pequeno Evangelho, inspirado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas do Espiritismo. Os quadrinhos de Maurício de Souza têm repercussão internacional, tendo sido adaptado para o cinema, para a televisão e para os videogames, além de terem sido licenciados para comércio em uma série de produções com a marca dos personagens. Há inclusive o Parque Temático da Turma da Mônica, o Parque da Mônica, aberto em 25 de janeiro de 1993, que inicialmente era localizado no Shopping Eldorado, em São Paulo. O parque permaneceu nesse local até fevereiro de 2010, quando suspendeu temporariamente suas atividades, sendo reaberto em 2015 no Shopping SP Market, também em São Paulo, ocupando uma área maior que o espaço anterior que já havia recebido no Parque da Xuxa. Já existiu também o Parque da Mônica em Curitiba, aberto em 1998 e fechado em 2000, e o do Rio de Janeiro, fechado no início de 2005. Está prevista a abertura de uma nova unidade no Parque do Gramado, Rio Grande do Sul, que deverá ocorrer no segundo semestre de 2020. Sobre a vida pessoal de Maurício, ele se casou pela primeira vez com Marilene Souza, mãe de seus filhos Marilângela, Mônica, Magali e Maurício Espada. O casamento teve duração de 12 anos e Marilene morreu em 7 de fevereiro de 2011. E um novo relacionamento com Vera Lúcia Signorelli, nasceram Wanda e Valéria Signorelli e Souza. Vera morreu em 7 de dezembro de 1971 em decorrência de um acidente de carro ocorrido na Vida Dutra. Vera, 2 dias antes. E do casamento de Alice e Keiko Takeda nasceram Marina, Mauro e Maurício Takeda de Souza. Por último, nasceu Marcelo de Souza, fruto de uma relação existente no período que Maurício e Alice estavam separados. Em 20 de março de 2008, seu filho mais novo, Marcelo, sua ex-esposa Marinalva Pereira dos Santos, mãe de Marcelo, e o filho dela, Vitor Hugo, então com 2 anos de idade, foram sequestrados na residência da zona rural de São José dos Campos por uma quadrilha. Foram levados para São Sebastião, litoral paulista, e libertados pela Polícia Civil em 6 de abril. Em 2 de maio de 2016, morreu Maurício Espada, seu filho aos 44 anos, vítima de ataque cardíaco, enquanto ainda estava em casa. Famílias e personagens. Pai de 10 filhos, Maurício Espada, Mônica, Magali, Marilângela, Wanda, Valéria, Marina, Maurício Takeda, Mauro Takeda e Marcelo Pereira, além de criar personagens baseados em seus amigos de infância, Maurício criou personagens baseados em todos seus filhos, seus homônimos, E mais Maria Cebolinha, inspirada em Maria Ângela, e Nimbus, em Mauro. Do contra em Maurício Takeda, do professor Espada, Dr. Espada e Maurício Espada. Titi e Franjinha são personagens inspirados em seus sobrinhos, enquanto Horácio, o Dinossauro Verde, é um alter ego do desenhista. Alguns de seus filhos que viraram personagens passaram a trabalhar com Maurício. Mônica é responsável pela divisão comercial de alimentos e produtos licenciados. Magali colabora como roteirista. Marina ajuda na criação de novas histórias. Homenagens. Em 2007, Maurício de Souza foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Peruche com o enredo com Maurício de Souza e Unidos do Peruche abrem alas, abrem livros, abrem mentes e faz sonhar. Foi agraciado com a comenda da Ordem do Ipiranga pelo governo do estado de São Paulo.
E no dia 13 de maio de 2011, Maurício tomou posse da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 24, que anteriormente era ocupada pelo poeta Geraldo de Camargo Vidigal, tornando-se assim o primeiro quadrinista a ser empossado por essa academia. E em 2004, Maurício recebeu a medalha de Ordem do Mérito Cultural. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo que eu gravei, né? É o primeiro vídeo da série, né? Espero que tenha muitos outros por aí. Sempre que tiver um artista novo, deixa aí nos comentários que a gente vai correr atrás para saber, ok? Então é isso, fica com Deus, até a próxima. Não esqueça de deixar seu like aí, tá? Para fortalecer o canal, isso me ajuda bastante. Seu like, deixa também a sua notificação e seu comentário, ok?